Bom dia, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo para nós falarmos sobre os regimes totalitários do século XX, mas eu vou dividir provavelmente em dois vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o conceito de regimes totalitários, o contexto em que surgiram e abordar especificamente o nazismo, o alemão e o fascismo italiano. No próximo vídeo eu vou falar sobre o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha e o stalinismo na Rússia, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, lembrar que quando se fala em regime totalitário, nós estamos destacando um regime de governo que é totalmente contrário a uma democracia, totalmente contrário à liberdade, todo tipo de liberdade, seja ela individual ou política, e nós vamos ter provas disso, e destaca-se que esse governo é extremamente autoritário, estando no controle uma única pessoa, que faz uso das mais diversas formas, inclusive violência, para se manter no poder e impor o seu pensamento, a sua forma de atuar e de governar, tá? Esses regimes totalitários têm alguns antecedentes, e um desses antecedentes está relacionado diretamente à Primeira Guerra Mundial. Os regimes totalitários surgem no período chamado período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que eclodiu em 1939, porque nesse período entre guerras nós vivemos um período de grandes crises econômicas e políticas que assolaram a Europa e diversos outros lugares do mundo, levando então o surgimento de muitas revoltas populares, trabalhadores que foram se manifestando. Então a Primeira Guerra Mundial acaba tendo uma influência, porque a sua consequência é uma crise econômica gravíssima, e também a Revolução Russa, que faz com que o socialismo surja com grande força na Rússia em 1917, finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, e nós vamos perceber que o resto do mundo capitalista passa a ter pavor da influência que a Revolução Russa possa ter sobre os sistemas de governo. E diante de uma crise econômica, as elites apavoram e se movimentam para impedir que possíveis movimentos populares de tendência socialista pudessem de fato tomar o poder. Então esses antecedentes são muito importantes. Há um crescimento, portanto, da esquerda no mundo que assusta as elites, que diante de uma crise econômica conseguem convencer a população de que uma liderança forte, autoritária é necessária para impedir o comunismo de acabar com o mundo. Sempre essa mesma ideologia, essa mesma maneira de lidar. A crise de 29, que também está nesse período entre guerras, que também tem um papel como antecedente do surgimento desses regimes totalitários. E um grande erro que se comete é dizer que os regimes totalitários como nazismo, fascismo, salazarismo e franquismo são de esquerda. Não, são regimes totalitários de direita, mas que fazem uso da ideologia de esquerda para conquistar a população. Não é à toa que o partido nazista tinha o nome de socialista e o fascista também, tá? Eles utilizaram nomes e conceitos da esquerda para conquistar a população e ter esse apoio para chegar ao poder. Dentre todos esses regimes totalitários que eu citei, o único regime totalitário de esquerda desse século XX foi o stalinismo, na Rússia, que nós também vamos estudar num próximo vídeo, tá? Eu indico uma leitura fundamental para falar sobre totalitarismo, que é o livro da Hannah Arendt, chamado As Origens do Totalitarismo. Se nós quisermos entender de fato regimes totalitários, como é que eles se ergueram pelo mundo e convenceram tantas milhares de pessoas, Eu falo pelo mundo porque, embora eles tenham se concentrado em sua maioria na Europa, houve influência em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Quando nós estudamos a Era Vargas, há um período do Estado Novo, de ditadura, em que o Vargas tinha muita semelhança com a ideologia fascista, nazifascista, podemos dizer assim, tá bom? Bom, então vamos lá.
características de regimes totalitários. Isso de todos. Sejam regimes totalitários de direita, como nazismo, fascismo, franquismo e salazarismo, seja regime totalitário de esquerda, como stalinismo, tá? As características são as mesmas. Então, eu aconselho a quem estiver estudando, seja para o vestibular, para a prova, a anotar, tá bom? Autoritarismo é uma das principais características. O militarismo, eles se cercam de forças armadas. Inclusive, no caso do fascismo, eles formavam milícias. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera ou não coincidência, né? Que eram tropas armadas fascistas, tá? E que impunham à força aquilo que pensavam. Foram capazes de atos atrozes, terroristas, né? Naquele período. Além do autoritarismo e do militarismo, nós temos o anticomunismo. Então, nesse caso, a gente está focando nos regimes totalitários de direita. Nazismo, fascismo, salazarismo e franquismo. O medo dessa grande parte da elite é do avanço do comunismo no mundo, tá? Então, por conta disso, eles vão usar as maiores artimanhas possíveis para impedir esse avanço do comunismo. O nacionalismo exagerado, essa ideia de criar uma identidade nacional e de que devemos proteger o nosso território, essa ideia de que a minha nacionalidade é superior à do outro, tá? É uma característica totalitária, de regime totalitário. A censura dos meios de comunicação, da educação, ela é fundamental para que um regime totalitário consiga impor as suas ideologias. O unipartidarismo, porque afinal de contas um regime totalitário não aceita oposição de forma alguma. E se tiver que eliminar a sua oposição matando, vai fazê-lo. A gente viu isso durante a história nos mostra isso claramente, tá? Um culto ao líder. Esse líder chega ao poder porque ele passa a ser idolatrado. Cria-se perigosamente a ideia de que existe um mito invencível. Alguém que vai nos salvar dessa crise na qual nos encontramos. Seja uma crise política, social ou econômica ou uma mistura de todas, como de fato era naquele momento. O intervencionismo, ou seja, esse líder vai interferir em todas as esferas políticas, econômicas e sociais para fazer valer a sua vontade e os interesses de uma elite que o mantém no poder, porque o financia, tá? E, por fim, o totalitarismo propriamente dito, tá? Essas são as principais características de regimes totalitários de direita, como nazismo, fascismo, salazarismo e franquismo. Tá? Eu repito bastante porque eu acho que fica mais fácil, não só para gravar, mas para poderem anotar, embora eu saiba que vocês podem pausar o vídeo e ir anotando com tranquilidade, tá bom? Então, retomando, as características desses regimes totalitários citados no vídeo. O autoritarismo, o militarismo, nós colocamos o anticomunismo, o nacionalismo, a censura, unipartidarismo, culto ao líder, intervencionismo e totalitarismo para finalizar. E nós vamos falar então do fascismo italiano, tá bem? O fascismo na Itália surge quando funda-se o Partido Nacional Socialista Fascista, tá? Eles usavam essa ideia. O Benito Mussolini, que é quem vai fundar esse partido fascista lá em 1919, veja, um ano após o término da Primeira Guerra Mundial, em que a Itália está passando por dificuldades absurdas. Teve mais de 700 mil mortos, 500 mil feridos, desempregados, ou seja, a Itália está desfacelada. Foi fácil prometer mudanças e fazer com que as pessoas acreditassem que somente um líder cultuado, um mito como Mussolini, poderia mudar a situação deles naquele momento. A Itália ainda era uma monarquia, né, parlamentarista, e Mussolini sabia disso e foi fazendo as suas artimanhas políticas. O Benito Mussolini era filho de um ferreiro socialista e chegou a participar do Partido Socialista na Itália, porém ele foi expulso, porque as suas características e suas ideias eram completamente contrárias às do partido, tá? É importante que a gente lembre disso.
A origem do nome fascismo está numa expressão italiana conhecida como fácil de combatimento, que se refere a um feixe, ao machado. Esse símbolo do machado representa o líder maior. E esse, eu vou só pegar aqui para representar, porque eu acho que fica mais fácil. Na sala de aula eu faço isso com canetas ou com giz, dependendo do lugar, tá? O machado, a cabeça do machado é o líder, e sustentando esse machado está a sociedade, por vários feixes que o sustentam. Por que essa sociedade o apoia? Porque essa sociedade acredita que somente esse machado pode libertá-los dessa crise política, econômica e social na qual estão afundados, principalmente no período pós-guerra, tá? Então, o feixe, o machado, é o símbolo maior do imperador naquele momento, tá? E depois passou a ser o próprio Mussolini, certo? Bom, funda-se então o Partido Fascista em 1919, com diversas promessas de tirar a Itália dessa crise. As elites compram essa ideia imediatamente, mesmo sabendo grande parte das intenções, porque ela quer atender seus próprios interesses, tá bom? E vai sustentar esse movimento fascista. Em 1921, o Mussolini vai ter uma vitória no parlamento, então ele começa a ter uma influência maior do Partido Fascista ali dentro. E quando foi 1922, houve uma marcha sobre Roma de fascistas, que eram chamados de paramilitares lá na Itália, e muitos deles eram ex-combatentes de guerra. Por quê? Por conta das crises econômicas e por influência do que tinha acontecido na Rússia em 1917, os trabalhadores, né, começaram a fazer greves, porque eles estavam desesperados com a sua situação também. E essas greves assustavam as elites. Perdão, gente. E daí, por conta disso, o Mussolini pensa rápido. Ele fala, a gente tem que agir para acabar com essas greves e impor o nosso poder, o nosso governo. A partir daí tem a marcha sobre Roma, 50 mil camisas negras que eram membros do Partido Fascista marchando sobre Roma, impondo a sua vontade ao rei na época, o Vítor Emanuel, que vai então indicar Benito Mussolini como primeiro-ministro. Ele torna-se então um líder cada vez mais carismático, cada vez mais poderoso. Quando foi em 1925, pouco tempo depois da marcha sobre Roma em 22, ele se torna o Duce, o líder supremo. E nós vamos perceber que, com apoio de milícias, tropas fascistas, com um trabalho muito bem feito na educação, o lema maior que era ensinado para crianças desde muito cedo era crer, obedecer e combater, em nome do Duce, em nome da Itália, tá? Em nome do fascismo. E aí nós vamos ver o seguinte, Mussolini vai ter o apoio de uma elite que o financia, que é principalmente a burguesia, e da OVRA, que era a polícia secreta fascista, tá? Precisa-se dessa força militar para se manter no poder. É uma característica de regimes totalitários, a gente falou, militarismo, tá? Quando foi 1927, surge a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, tá? Que é baseada numa constituição fascista para mostrar à população que o partido fascista, o governo fascista está do lado dela, claro, defendendo o corporativismo, que essas classes populares de trabalho, profissionais, possam se unir como se fossem sindicatos, só que todos esses sindicatos, todas essas classes serão controladas por um líder, que no caso é o Duce, Mussolini. Por quê, gente? Porque assim fica fácil controlá-los. Eu apoio, entre aspas, que eles se movimentem, que eles lutem por seus direitos, mas eu estou no controle. Então, se tiver uma greve, eu já sei antes, eu evito que ela aconteça. Coisas desse tipo, tá? Quando foi em 1929, a gente tem também um episódio muito importante, que é a assinatura do Tratado de Latrão. Até por volta de 1870, ali, 1871, a Itália ainda não era um país unificado. Ela é formada por vários reinos. E a gente estuda isso, né? A unificação italiana. E na época, o Papa não aceitou que a Itália se unificasse
e o Papa perdesse o poder supremo sobre o território, já que Roma passaria a ser o controle ali de todo o território da Itália. Então naquela época houve um rompimento do Papa, da Igreja Católica, com o governo. Somente em 1929, Mussolini, querendo também o apoio da Igreja, assina o Tratado de Latrão, autorizando então o surgimento do Vaticano. A criação do Vaticano foi naquele momento. Eles têm a própria Constituição, é um país soberano dentro de outro, tá? Eles não se submetem às leis italianas, eles têm a sua própria Constituição. É super interessante ler sobre isso também, tá? Então a Igreja Católica, naquele momento, em 1929, faz uma aliança com o Estado fascista de Mussolini. Aliás, a Igreja Católica, naquele contexto, sempre esteve a favor de movimentos de direita, tá? Totalmente contrária à ideia de comunismo, tá? A ideia de esquerda, com apoio total das elites. Então o ensino religioso também, de certa forma, apoia as ideias fascistas, tá? Nós vamos ter isso muito bem arquitetado naquele momento. São ideias, assim, gente, pra gente ter um panorama geral do que foi o fascismo. É impossível estudar fascismo só por isso aqui, tá? Nós temos inúmeras obras na literatura de historiadores, como Leandro Conder, por exemplo, sobre o fascismo. Eu indico que leiam, para quem gosta de saber mais sobre o tema. Porque a gente não pode ter leituras superficiais ou assistir só esse vídeo e achar que sabe tudo de fascismo. Até porque, num vídeo como esse, eu não consigo falar sobre tudo sobre o fascismo, tá bom? Bom, vamos falar então de nazismo também, para que esse vídeo também não fique tão extenso, tá? E pesado. Nós temos alguns antecedentes que se referem especificamente ao surgimento do nazismo na Alemanha, como a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai gerar uma insatisfação nos alemães muito grande, porque os alemães se sentem extremamente prejudicados, porque no final da Primeira Guerra a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, aceitando uma série de restrições e punições dos países vencedores da Primeira Guerra. Isso começa a gerar um sentimento e desejo de vingança por parte dos alemães. Não bastasse isso, surge uma república ali na Alemanha, a República de Weimar, social-democrata, que fica ali no poder entre 1918 até 1933, que não consegue lidar com a crise econômica que assola a Alemanha naquele momento. E que, portanto, dentro desse contexto, permite que surjam ideais e ideias nazistas de promessas de controle, promessas de reestruturação da Alemanha, promessas de tornar a Alemanha de novo uma nova potência, promessas de vingança, de solucionar o problema da crise econômica, política e social. Já vimos esse filme? Fascismo? Aqui, o nazismo também, tá? Essa crise econômica, então, favorece a criação do Partido Nazista, também em 1919, tá? Quando foi em 1921, o líder do Partido Nazista já se torna Adolf Hitler, tá? No caso do fascismo eram os camisas negras, aqui eram os camisas pardas. Essa questão de usarem uniformes para se identificar também é muito, muito forte. Isso nos preocupa. Temos vivido períodos difíceis aí no mundo, mas no Brasil em específico. Estão percebendo algumas semelhanças cruéis? Bom, é importante, tá? Bom, criação do Partido Nazista, em pouco tempo Hitler se torna líder desse partido. E aí nós teremos o Putin de Munique, que foi uma tentativa de golpe de Estado por parte de Adolf Hitler para tomar o poder e tirar a República de Weimar. Que depois vai ser substituída pelo Hindenburg, mas também não dá conta de solucionar a crise e acaba favorecendo a subida ao poder do Hitler. Nessa primeira tentativa de golpe de Estado, Hitler acabou sendo preso. Ele deveria ter ficado, segundo as leis da época, no mínimo 5 anos preso, mas ele não chegou a cumprir nem 1 ano na prisão. E nesse período em que ele ficou ali, ele escreveu uma das suas maiores obras, Mein Kampf, Minha Luta, que traz as ideias mais cruéis do nazismo. 2 delas principais: o antissemitismo, a perseguição aos judeus, que foram vistos como um bode expiatório, porque a gente sempre quer encontrar culpados, né? E se eu encontro os únicos culpados pelos problemas que eu tenho, o que eu quero fazer com eles? Eliminá-los.
Então tem várias questões que envolvem essa perseguição aos judeus. Questões religiosas, sociais e políticas, inclusive econômicas. Primeiro ponto, Hitler começa a divulgar na sua obra, dentro dessa doutrina nazista absurda, que os alemães eram uma raça superior, a raça ariana, vinham dos povos árias, puros. E aí ele inclui também os povos austríacos, afinal ele era um austríaco, que seriam povos de origem germânica. Portanto, eles seriam únicos. Não é à toa que a Alemanha e a Áustria se unem absurdamente, de forma avassaladora na época da Segunda Guerra Mundial. Bom, aí nós teremos o seguinte. Além desse antissemitismo, dessa perseguição aos judeus, né, que são conhecidos como semitas, por isso antissemitismo, além deles dizerem que os alemães eram uma raça superior, e julgar então, portanto, os judeus uma raça inferior, que não era originalmente uma raça alemã, uma raça ariana, e portanto deveriam ser eliminados, a grande maioria dos judeus na Alemanha eram banqueiros. E por conta disso, o Hitler se aproveita e diz o seguinte: ora, nós estamos num período de crise econômica porque os nossos trabalhadores, os nossos empresários alemães estão devendo para os bancos. E são os judeus que estão nos prejudicando, cobrando juros abusivos. Ele começa a arquitetar todo um jogo, todo um plano macabro para culpar os judeus por todos os males que afligiam a Alemanha. E a partir daí, infelizmente, foi fácil convencer as pessoas. Até hoje a gente se questiona como. Mas a gente vê essa extrema-direita crescer em tantos lugares, inclusive no nosso país, que eu não sei mais, é tão difícil de entender, tá? É difícil de aceitar, mas não é difícil de entender. Bom, a partir daí começa o antissemitismo, e ele também traz a doutrina do espaço vital, que eu também explico lá no vídeo sobre a Segunda Guerra. O que seria essa doutrina do espaço vital? Todo território em que vivessem alemães, fossem eles uma minoria ou não, deveria ser conquistado pela Alemanha, porque eles tinham o direito de expandir o seu território e expandir a raça ariana, que segundo ele era a raça superior. A partir daí começam verdadeiros horrores e começa uma campanha muito feroz, porque a propaganda política de regimes totalitários, ela é avassaladora, cruel e violenta. O Joseph Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista na época do Hitler, ele dizia algo que é fundamental que a gente entenda, que uma mentira dita mais de 1000 vezes torna-se verdade. E isso é um fato. Infelizmente, permitiu que atrocidades fossem cometidas. Bom, a crise de 29 vai permitir uma ascensão ainda maior do nazismo, porque no momento de crise nós queremos, portanto, encontrar culpados, e se eu encontro culpados, eu posso eliminá-los e aí eu acabo com o meu problema, tá? Estou falando de maneira irônica, obviamente, tá? Apoio total da elite, mais uma vez. Inclusive tem alguns livros fantásticos, como por exemplo A Guerra contra os Fracos, do Edwin Black. A gente tem que fazer essa leitura. Essa leitura ela é fundamental para entender todo esse contexto. E As Mulheres de Hitler também é fundamental. Tem muitos e muitos livros fundamentais. Depois eu vou passar uma listinha para vocês, para quem gosta, tá? E de estudar sobre esses temas. Gosta por achar interessante e por achar que a gente tem que combater esse tipo de atitude. Claro, tá? Eu tenho certeza que é isso. Bom, em 1932, o Hitler se torna chanceler, primeiro-ministro na Alemanha. Deu um grande passo para que ele pudesse então se tornar em pouco tempo o Führer, o grande líder, tá? Bom, inaugura uma ditadura. Há o Reichstag, que foi a queima do parlamento naquele momento, porque obviamente ele não ia ficar obedecendo a um parlamento. Regimes totalitários, como o nazismo, são completamente contrários a democracias liberais, tá? Há um aumento das forças militares, como sempre, com o apoio da SS, que era a polícia secreta do partido nazista, e da Gestapo, ou Gestapo, que era a polícia secreta do Estado. Então foram as duas grandes forças militares que mantiveram os nazistas no poder, perseguindo principalmente os judeus, mas perseguindo também ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, porque todos eles eram vistos como inferiores por Hitler, inclusive a população negra, que sempre sofreu absurdamente nesse nosso mundo que queremos negar, mas é um mundo racista, tá? Bom,
Houve a Noite dos Longos Punhais, que é um episódio importante também, entre 1932 e 1933, que foi a morte de muitos opositores do governo nazista. Como eu disse a vocês, regime nazista, regime totalitário, não aceita a oposição e vai fazer o que for possível para eliminá-los, tá? Fim de partidos e sindicatos. O único partido que passou a ser partido oficial, partido nazista, tá? Não tem oposição. Cria-se em 1933 o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, aonde Hitler se torna o Führer, tá? Bom, a partir daí nós vivemos diversos horrores, com criação de campos de concentração, campos de trabalho forçado, campos de eliminação em massa de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, experiências absurdas e surreais que aconteciam com gêmeos, por exemplo. São tantas questões que isso mexe tanto conosco que a gente precisa realmente falar sobre isso para que isso não se repita. E eu sempre falo para vocês e torno a repetir que desde o meu encontro com a Nanette Blitzkonig, que é sobrevivente do Holocausto, que estudou com Anne Frank, aliás, gente, Diário de Anne Frank é fundamental para entender todo aquele contexto, tá? E inclusive uma lição de vida para todos nós, que muitas vezes reclamamos de tão pouco. A Nanette mudou muito a minha vida, porque embora eu conhecesse a história e sempre tenha lido muito sobre isso e continue estudando, porque a gente nunca vai saber tudo, conversar com alguém que viveu aquele horror é totalmente diferente. E eu não sei se vocês acreditam em energia, eu acredito muito nisso. Quando eu estava na casa dela, eu fui com uma amiga muito querida que me ajudou, fez a filmagem toda para um documentário que está no YouTube, que é Domínio do Mal, Banalidade do Mal, Nazismo, tá? Carol Freitas, podem pesquisar. Eu compilei a entrevista porque nós ficamos horas na casa dela porque ela queria desabafar. E uma das coisas que ela deixou muito clara é que nós precisamos falar sobre isso para impedir que isso se repita no futuro. E comentando sobre a energia, ela me mostrou vários documentos, carta do pai da Anne Frank que mandou para a Nanette, o Otto Frank. E quando ela me entregou a estrela de Davi nas mãos, que os judeus eram obrigados a usar para serem identificados nas ruas, a formação dos guetos, eu aconselho que vocês pesquisem também, os horrores aos quais eles foram submetidos. Quando ela me entregou a estrela de Davi nas mãos, eu senti uma coisa tão forte que não dá para expressar em palavras. Eu passei mal. Eu fiquei até com vergonha de passar mal da casa dela, a primeira vez que a gente estava se vendo. O marido dela, um querido, foi fazer um chá pra mim. Eu passei muito mal, de verdade, porque é extremamente pesado. Não tem palavras, de verdade, tá? Então, estudem, vamos estudar cada vez mais, vamos divulgar cada vez mais, para que a gente não permita que atrocidades como essa, perseguição às pessoas, seja permitida, tá? Não façamos esse discurso de ódio que as pessoas têm comprado, ele é muito perigoso, tá bom? Bons estudos para vocês, me mandem questões e eu vou fazer o próximo vídeo sobre salazarismo, franquismo e stalinismo para vocês, tá? Um grande beijo, saudades de todos.